Beleza, pessoal. Dando continuidade, então, à nossa aula, nós precisamos agora compreender, porque veja bem, nós já compreendemos a função do sistema nervoso autônomo, a anatomia, a presença e a característica das fibras desse sistema. Agora, o que nós precisamos compreender, né, é justamente o que ele vai gerar em cada órgão, né? O que o simpático vai gerar nos órgãos, o que o parasimpático vai gerar nos órgãos. E para isso, basta nós pensarmos na função geral desse sistema. Como assim? Veja, se o sistema nervoso simpático ele é um sistema de luta ou fuga, o que ele quer? Ele quer que o coração bombeie mais sangue ou menos sangue? Ele quer que nós respiremos mais ou menos, né? Ele quer que seu sangue seja direcionado para órgãos vitais ou para a periferia. Percebe? Então, é isso que a gente precisa relacionar. Vamos lá. Veja bem. Seu olho, né? Seu olho, ele tem a musculatura da íris. Essa musculatura da íris, você tem o músculo esfíncter da pupila e o músculo dilatador da pupila. O músculo esfíncter da pupila, ele constringe a pupila, né? Ele reduz o diâmetro da pupila. E o músculo dilatador da pupila, ele aumenta o diâmetro da pupila. Esses são músculos da íris, né? Que é a camada muscular do nosso olho. Quando nós pensamos em sistema nervoso simpático, nós precisamos que entre mais luz, né? Ou seja, entre mais informação dentro do nosso olho, porque quanto maior a abertura, mais luz, mais a gente está enxergando o que está ao nosso redor. Ou menos. A gente precisa de mais, a gente está fugindo, eu quero ver tudo que está ao meu redor. Logo, o sistema nervoso simpático causa o quê? Causa midríase, né? Que é a dilatação da pupila. As glândulas aqui estarão contraídas. Os brônquios, você quer respirar mais ou menos? Mais, então seus brônquios estarão dilatados. O coração, como que ele vai estar? O coração vai estar acelerado, né? Você quer bombear mais sangue. Você precisa de mais ou menos energia para correr? Mais energia, então seu fígado vai estar fazendo gliconeogênese, né? Gliconeogênese, vai estar fazendo glicogenólise, né? Seu estômago vai estar digerindo alimento ou vai estar travado? Vai estar travado, pô. Você não quer digerir nada agora, né? Seu rim, ele vai estar filtrando muito para gerar mais urina ou filtrando pouco para não gerar urina? Filtrando pouco. Você não quer gerar urina, você não vai urinar correndo, né? Você quer correr, você quer que seu coração bombeie a maior quantidade de sangue, então você não quer que parte desse sangue vire urina, né? Porque nós vamos falar isso no objetivo sobre o sistema renal. A função dos rins é filtrar o sangue. Quando você filtra o sangue, você perde parte de água. E quando você quer aumentar o bombeamento cardíaco, você quer que mais sangue esteja circulando. Então você não quer perder água. Por isso o rim diminui a sua filtração para que mais sangue fique circulando. Além do que, esse rim ele vai passar a produzir mais renina, que também vai diminuir a filtração renal. O intestino vai estar com o peristaltismo inibido. Você não quer fazer cocô enquanto você corre, né? A bexiga vai estar relaxada, porque você não quer urinar enquanto você corre. O sistema reprodutor vai estar inibido, não é isso? Show de bola. E já no sistema nervoso parasimpático? É só a gente pensar, não é o contrário? Então, o músculo esfíncter da pupila, ele vai estar contraído ou relaxado? Vai estar contraído. Por quê? O simpático não faz dilatação, então o parasimpático faz contração. Miose, né? Vamos escrever aqui. Miose, que é a mesma coisa que contração, né? O que mais? As glândulas vão estar como? As glândulas ativas, alta quantidade de secreção. Coração, vai ocorrer aqui uma desaceleração cardíaca. Seu coração
pode relaxar. Não é um sistema que está relacionado ao estado de descanso, então seu coração vai o quê? Desacelerar. O estômago, a digestão aqui vai estar como? Ativa. O piloro, que é um esfíncter que existe aqui, que permite a passagem de alimento para o duodeno, vai estar como? Vai estar aberto. Para quê? Para permitir que a peristalse funcione, já que a peristalse aqui vai estar ativa. Se eu estou tranquilo, estou no estado de descanso, é agora que eu quero fazer meu cocôzinho. É agora que eu quero fazer meu cocôzinho. Então minha digestão vai estar funcionando, meu piloro está aberto, minha peristalse está ativa, já já eu faço meu cocô, né? E para fazer meu cocô, o que eu preciso? Que meu esfíncter anal esteja o quê? Relaxado. Então meu esfíncter anal está relaxado. E a bexiga aqui, eu quero fazer xixi, minha bexiga vai estar contraída para eu fazer xixi, né? O músculo detrusor contraído e o músculo trígono. O que é esse músculo trígono? É um músculo que controla um dos esfíncteres que são responsáveis pelo recebimento de urina na bexiga. Esse músculo trígono, ele vai estar relaxado. Então, o detrusor, ele se contrai, né? Para quê? Para que a urina seja, então, excretada. E o músculo trígono, ele está relaxado, tá bom? Show de bola. Então, é assim que estarão os órgãos. Basta a gente pensar, pessoal, qual que é a função de cada sistema, que a gente entende o que está ocorrendo em cada um dos órgãos. Percebem que é lógica? Show de bola. O próximo objetivo nosso, né, de estudo é compreender a síntese e a degradação dos neurotransmissores. Tudo bem? Bom, vamos por partes. Nós temos os neurotransmissores, a adrenalina e a acetilcolina. A adrenalina, como vocês podem ver, ela está sendo liberada aqui nessa fenda sináptica, né? O que é uma fenda sináptica, pessoal? É uma região que está sendo liberado um neurotransmissor a partir de um neurônio para que esse neurotransmissor seja captado por uma célula. Então, isso é a fenda sináptica, tá bom? Região onde ocorre a liberação de um neurotransmissor através de um neurônio para que esse neurotransmissor seja captado por uma célula. Vamos lá. Como que a adrenalina é sintetizada e como que ela é degradada, tá? Vamos por partes. A noradrenalina e a adrenalina vão ter sua síntese e a degradação da seguinte forma. Como vocês podem ver, ó, aqui nós temos uma molécula de tirosina. E aqui nós temos uma molécula de noradrenalina. Mas entre a tirosina e a noradrenalina tem todo um passo a passo que nós mencionaremos ele aqui. Vamos lá? A tirosina ela é transformada em dopa no interior do neurônio. A dopa é transformada em dopamina no interior do neurônio. A dopamina, né? O transporte de dopamina para as vesículas. Essa dopamina ela é transportada para o interior de vesículas dentro do neurônio. E aí, essa dopamina no interior da vesícula é transformada em norepinefrina, que é a mesma coisa que noradrenalina, para então ser liberada na fenda sináptica. Caso essa norepinefrina esteja dentro da adrenal, que é aquele caso especial que nós falamos, vocês lembram? Essa norepinefrina vai ser convertida em epinefrina para que essa epinefrina seja lançada na circulação sanguínea e exerça a função do sistema nervoso simpático. Fechou? Certo. Para a tirosina ser transformada em dopa, ela sofre uma hidroxilação. Para a dopa ser transformada em dopamina, ela sofre uma descarboxilação. Para a dopamina ser transformada em norepinefrina, ela sofre uma hidroxilação. E para a norepinefrina ser transformada em epinefrina, ela sofre uma metilação. Tá bom? Qual o nome das enzimas aqui?
tirosina hidroxilase, dopa descarboxilase, dopamina beta hidroxilase, e aqui é a enzima PNMP, tá? Mas tudo isso que a gente falou é como é formado a norepinefrina e a epinefrina. Porém, para que tudo isso ocorra, faz-se necessária a atuação de alguns transportadores de membrana. Então, vamos entender todo esse processo junto dos transportadores de membrana? Bora! Veja bem, a tirosina ela fica fora da célula. Para ela entrar para dentro do neurônio, ela precisa da ajuda de um receptorzinho chamado de BOMB. Esse receptor BOMB, ele pega a tirosina que está fora da célula e manda para dentro da célula. Agora nós temos tirosina dentro do neurônio. Então eu posso começar a metabolizar essa tirosina, certinho. A partir desse momento, essa tirosina sofre uma conversão em dopa, né, que é uma hidroxilação. Grava esse nome, hidroxilação, através da tirosina hidroxilase. Show de bola. Essa dopa, por sua vez, ela pode sofrer agora uma descarboxilação. Uma descarboxilação através da dopa descarboxilase. Para formar quem? Dopamina. Formei dopamina. O que eu quero agora? Eu quero transportar minha dopamina para o interior de uma vesícula. Quem é que vai fazer isso? É o transportador chamado de VMAT. Esse VMAT nada mais é do que transportador vesicular de monoaminas, tá bom? Beleza, pessoal? Então, transportador vesicular de monoaminas. Esse é o famoso VMAT. Ele pega a dopamina que está no citoplasma e manda para dentro de vesículas que estão presentes nos neurônios. A dopamina dentro do neurônio pode, então, ser convertida em noradrenalina por um processo de hidroxilação, novamente, pela enzima dopamina beta hidroxilase. Show de bola? Agora sim, quando ocorre aqui o estímulo, né, nesse neurônio, esse neurônio, então, vai liberar a norepinefrina na fenda sináptica. Isso aqui é uma fenda sináptica. Para que essa norepinefrina seja captada pela célula-alvo e exerça seu papel. Qual vai ser o seu papel? Isso vai depender. Se é norepinefrina, é do sistema nervoso simpático. Se é sistema nervoso simpático, quais receptores que a gente pode ter aqui? A gente pode ter receptor do tipo alfa 1, 2 ou beta 1, 2 ou 3. Se for alfa 1, que proteína que está aqui? GQ. Se for alfa 2, que proteína que está aqui? GI. E se for esses aqui, qual proteína que está aqui? GS, né? Por que isso é importante, pessoal? Isso é importante sempre a gente relacionar com a proteína, porque a gente relacionando com a proteína que está ligada aqui ao receptor, né? A gente consegue saber qual que vai ser a consequência da ligação desse neurotransmissor ao receptor. Então, sempre a gente tem que saber qual a proteína que está, qual a proteína G, né, que está ligada aqui a esse receptor. Tudo bem? Então, vamos lá. Esse neurotransmissor vai se ligar ao receptor, vai desempenhar uma função na célula-alvo. Terminou de exercer seu papel, mais um transportador entra na jogada, que é o transportador NET. O que é esse transportador NET? É o transportador de norepinefrina.
NET é isso, transportador de norepinefrina. Ele pega essa norepinefrina que está aqui na fenda sináptica e transporta ela de volta para dentro do neurônio. Para quê? Para ela ser reutilizada? Muito pouco, né? É reutilizado. A maioria é degradado. Por quem? Degradado pela enzima MAO. Vou anotar aqui para vocês. MAO. O que quer dizer MAO? MAO quer dizer monoamina oxidase, tá bom? E parte dessa norepinefrina ainda vai para os tecidos. Vai para tecidos. E aí, nos tecidos não tem mal, porque mal está dentro do neurônio. Quem é que entra dentro da jogada? Enzima CONT, né? Aí, quando essa norepinefrina vai para os tecidos, ao invés de ser recaptada, a enzima CONT, que é catecol-O-metiltransferase, vai pegar essa norepinefrina e vai degradar ela para ela ser metabolizada. Fechou? Show de bola. Ô Enzo, agora me fala uma coisa. Você falou dos receptores e você falou para mim, cara, desse bendito receptor alfa 2. E eu vi que você colocou aqui um receptor alfa 2 ligado no meu neurônio. O que é isso? Isso é o seguinte. Em todos os neurônios do sistema nervoso simpático, você tem esses receptores alfa 2. Para quê? O alfa 2 não tem a proteína GI ligada a ele? Então, o que ele faz? Quando ele percebe que muita noradrenalina está sendo liberada, ele é ativo e, ao ele ser ativo, ele gera uma inibição da célula. Para quê? Para que esses canais de cálcio que se abrem aqui com o estímulo da célula, porque é a entrada dos canais de cálcio, é a entrada de íons para dentro da célula que promove a migração da vesícula de noradrenalina, né? Aí, o que esse carinha aqui faz? Quando ele percebe que está tendo muita noradrenalina sendo liberada, automaticamente ele vai ativar a proteína GI. A proteína GI ativa, ela inibe os canais. Se inibe canais, não entra mais íons, né? Se não entra mais íons, a noradrenalina para de ser liberada. Beleza? Para isso que existe o alfa 2. Show, pessoal? Beleza, galera. Então aqui está mostrando todo esse processo que a gente falou. A tirosina já está dentro da célula, então BOMB funcionou. Forma noradrenalina através de quê? Hidroxilação, descarboxilação, entra para a vesícula, faz outra hidroxilação. Veio potencial de ação, liberou noradrenalina. Pode ir para o receptor, pode ir difusão para longe, pode voltar para dentro da célula. For para o receptor, faz sua função. Vai para longe, enzima CONT entra na jogada. Entra para dentro da célula, enzima MAO entra na jogada. Ó, a MAOzinha aqui, ó. Beleza? E aí é isso. Fechou? Beleza. Podemos ir agora para a acetilcolina. Como que essa acetilcolina vai funcionar? Deixa eu só confirmar aqui. Show. Como que vai funcionar a síntese e degradação da acetilcolina? Vamos lá. No caso da acetilcolina, quais as moléculas que irão participar? Será a molécula colina e a molécula acetil-CoA. A colina será transportada para dentro da célula para juntar com a molécula de acetil-CoA, que já está aqui no interior do seu neurônio, para que, a partir da enzima colina-acetiltransferase, também chamada de CAT, seja formada a acetilcolina. Então, a acetilcolina ela é formada a partir de colina mais acetil-CoA, mais a atuação da enzima colina-acetiltransferase. Formou a acetilcolina.
Ao formar acetilcolina, essa acetilcolina ela é transportada para o interior de uma vesícula, tá? Chamada de vesícula sináptica. Na parede dessa vesícula existem moléculas chamadas de sinaptobrevinas, certo? Para que essas sinaptobrevinas servem? Para ancorar essa vesícula no citoplasma do neurônio. Beleza, então essa vesícula foi formada e está lá ancorada bonitinha. Como que ela vai ser liberada? Veio o potencial de ação, abriu canais iônicos. Um desses canais iônicos é o canal de cálcio. Esse cálcio vai começar a entrar na célula. Na medida em que o cálcio entra na célula, esse cálcio se liga à sinaptobrevina. Ao cálcio se ligar à sinaptobrevina, ela se desprende do local de ancoragem e transporta essa vesícula até a região da fenda sináptica para que essa vesícula libere a acetilcolina, fazendo então o fenômeno de kiss, né? Kiss and run, né? Que o Guyton traz para a gente, que é beijar e correr. Então, a sinaptobrevina beija a membrana do neurônio e já corre para ancorar uma outra vesícula no citoplasma. Tudo bem? E aí? Que agora a acetilcolina vai ser liberada na fenda sináptica e, com isso, ela vai se ligar ao seu receptor colinérgico, que vai ser um muscarínico, que pode ser par ou ímpar. Se for par, vai ter uma GI, né, que a gente falou, M2 e M4 é GI. E se for ímpar, né, vai ter uma GQ ligada a ela. Então, se for par, ao acetilcolina se ligar, ocorrerá um efeito inibitório nessa célula. E se for ímpar, ocorrerá um efeito estimulatório. A acetilcolina fez sua função, e agora? E agora que entra na jogada a enzima acetilcolinesterase. Essa enzima pega a acetilcolina e quebra ela em colina e acetato. O acetato ele é utilizado pela célula de outras formas. E a colina ela é recaptada pelo neurônio para recomeçar todo o ciclo que nós falamos. Show ou não? Beleza, galera. Bom, aqui eu trouxe para vocês a respeito de uma curiosidade mesmo. Como eu falei, há dois tipos de receptores, né, que estão relacionados ao sistema nervoso parasimpático, que é o receptor nicotínico e o muscarínico, tá? O receptor nicotínico, apesar dele ser global, né, ele é um receptor que está no parasimpático, mas está no simpático e está no músculo esquelético também. Sempre será esse receptor, né? Sempre a fibra pré-ganglionar libera acetilcolina. E o receptor será o nicotínico. Então, a característica peculiar desse receptor nicotínico é que ele é um receptor ionotrópico. Perceba. Ao a acetilcolina se ligar em uma das suas facetas, né? O que é isso, facetas? O receptor nicotínico ele é um receptor pentâmero, né? Pentamérico, ou seja, ele tem 5 faces. Então, ao a acetilcolina se ligar a uma dessas faces, essas faces se abrem e permitem a passagem de íons. Por isso, ele é um receptor ionotrópico, porque ele permite passagem de íons. E será a passagem desses íons que gerará a perpetuação do potencial de ação. Tá? Já os receptores, tanto os muscarínicos, né, que aqui a gente tem eles em evidência, mas também os receptores alfa e beta do simpático, são receptores metabotrópicos. O que significa dizer que eles são metabotrópicos? Significa dizer que ocorre toda uma reação metabólica para que eles atinjam o seu objetivo. Então, como assim? Então, enquanto esse receptor nicotínico ele só permite a passagem de íons,
Os receptores alfa e beta têm toda aquela cadeia que nós mencionamos. Eu vou retornar aqui na cadeia para vocês se recordarem. Essa cadeia aqui, ó, tem toda essa cadeia metabólica que ocorre após o contato com eles, para que eles tenham um efeito esperado. Perceba? Então, essa é uma curiosidade legal. Nicotínico ionotrópico, muscarínico, alfa e beta, metabotrópicos, né? Eles sofrem metabolização para que eles exerçam o seu papel, né? Então, nós já falamos sobre isso aqui. A noradrenalina e a adrenalina e os seus receptores, nós já falamos, né? Que é a questão das proteínas G ligadas à membrana. Veja bem, você tem aqui a norepinefrina, né? Não está ligada ao receptor alfa-1, né? E isso mostra a célula inativa. Agora, a partir do momento que a norepinefrina se liga ao receptor alfa-1, o que ocorre? Então, esse receptor alfa-1 ficou ativo. Se o receptor alfa-1 ficou ativo, olha aqui que ocorre com a proteína G, né? Essa proteína G é de que tipo? É do tipo GQ. Então, automaticamente, a porção alfa ligada a essa proteína transmembrânica ativa o GTP para que esse GTP vá lá na fosfolipase C, né, que também é uma enzima, que vai fazer o quê? Essa fosfolipase C, ela vai pegar o PIP2 que nós falamos e vai converter ele em DAG, diacilglicerol, e IP3. O DAG vai lá na membrana e o IP3 vai no retículo sarcoplasmático, né? E gera as ações fisiológicas. Então, perceberam? Ao a norepinefrina se ligar ao receptor, né? Que nesse caso é um receptor alfa-1, automaticamente ocorre o quê? Ocorre a formação de GDP a partir de um GTP. Esse GDP ativa a fosfolipase C, que é uma enzima. Essa fosfolipase C quebra a molécula de PIP2 em DAG e IP3. O DAG vai lá na membrana celular e abre canais de cálcio, né? E o IP3 vai lá no retículo sarcoplasmático, abre canais de cálcio, ó. Cálcio liberado de retículo endoplasmático ou retículo sarcoplasmático, tá vendo? E gera as ações fisiológicas. Outro exemplo, receptor beta ativo, GTP ativo, vai lá e faz o quê? Ativa a adenilato ciclase. A adenilato ciclase converte ATP em AMP ciclo, gera as ações fisiológicas, certo? Show de bola, pessoal? Então, gente, agora eu quero recapitular aqui com vocês tudo o que foi falado nessa primeira aula para que nós concatenemos a nossa ideia de uma maneira bem simples. Como que eu vou fazer isso com vocês? Veja bem. O sistema nervoso, vou deixar nessa parte aqui, ó, porque eu acho que ela resume bem tudo. O que eu preciso que vocês saiam dessa aula sabendo? Eu preciso que vocês saiam entendendo o que é o sistema nervoso e como ocorre a regulação da ação nesse sistema nervoso. Eu preciso que vocês entendam que o simpático é luta ou fuga e o parasimpático é de estado de relaxamento. Mas o que mais que eu preciso? Eu preciso que vocês entendam como que o sistema nervoso simpático age nesse momento de luta ou fuga, que eu mostrei para vocês. O coração acelera, você respira mais, o sistema digestório fica inibido, né? E o parasimpático é o contrário. Mas mais que isso ainda, eu preciso que vocês compreendam como que está ocorrendo essa cardioaceleração, né? Como que esse coração está acelerando? Por que esse coração está acelerando, né? E é aí que está o pulo do gato. É aí que entra essa questão dos receptores que nós estamos batendo da tecla.
É você compreendendo onde cada receptor está que você vai conseguir memorizar, então, e compreender o porquê que o coração acelera, o porquê que o pulmão, o porquê que você respira mais, certo? Então, eu vou montar aqui uma tabelinha para vocês decorarem, certo? A função dos receptores, a função dos receptores, certo? E aí, sempre que tiver o órgão sendo ativado pelo sistema, vamos supor, se você falar de coração e sistema nervoso parasimpático, você tem que saber que o receptor é tal. Eu preciso que vocês saibam disso, para que vocês façam a correlação, lembrem a proteína que está ligada, para entenderem o porquê que aquele sistema está agindo de tal maneira. Tudo bem? Então vamos criar essa tabelinha. Vamos lá, pessoal? Então, olha, quando nós tratarmos, vou colocar abaixo aqui para vocês seguirem na linha de raciocínio, tá bom? Vamos lá. Vou colocar assim, ó. Sistema nervoso simpático e uma outra aqui para o sistema nervoso parasimpático. Vamos lá? Então, bora. Olha só. Tem um macetezinho muito bom de decorar. Ó, mas eu já vou colocar de tudo, tá? Eu só vou grifar esse macete. Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. Ô, gente, eu tô colocando esse símbolo de alfa aqui. Tô com receio de não ser esse o símbolo. Deixa eu ver aqui. Qual o símbolo? É isso mesmo. Só puxei um pouquinho mais a perninha, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Show. Beleza? Aqui, ó. Vamos lá. Qual que é a regrinha? Aí depois eu vim completando com as informações adicionais. Ó. Vou colocar em vermelho, inclusive, do macete, tá? Qual é o macete? O que você vai decorar? Alfa 1, coração. Ou, perdão. Alfa 1, constrição. Ou contração, né? Beta 1, coração. Beta 2, dilatação. Certo? Por quê? Porque nos vasos sanguíneos nós teremos receptores do tipo alfa 1. E quando o sistema nervoso simpático é ativo, ocorre nesses vasos sanguíneos uma constrição, né? Uma contração, reduzindo então o seu diâmetro, o que por sua vez aumenta a resistência periférica, né? Porque quanto menor o diâmetro da mangueira, mais dificuldade a água tem para passar por ela, né? Gerando então um aumento da pressão arterial. Então, o sistema nervoso simpático aumenta a pressão arterial, por quê? Porque nos vasos sanguíneos você tem o receptor alfa 1, que vai gerar uma constrição desse vaso, aumentando a resistência periférica e, consequentemente, aumentando a pressão arterial. Entendeu? Por isso que eu te falei,
Para você entender o porquê que ocorre o aumento da pressão arterial, você tem que entender qual é o receptor que está no vaso para entender o porquê que está ocorrendo a constrição do vaso, né? Para que a partir disso fique mais palpável o entendimento. E por que está ocorrendo a constrição? Aproveitando. Porque no alfa-1, qual é a proteína transmembrânica que está aqui? É a proteína GQ, pessoal. GQ, ela é uma proteína que amplia os canais de cálcio na membrana e o cálcio no interior da célula promove contração tecidual, contração muscular, contração de musculatura lisa, contração de musculatura estriada esquelética. Cálcio em meio intracelular gera contração. Beleza? Beleza. Mas além desse macetezinho, né? O que mais que nós temos de característica? O alfa-2, como eu falei, ele gera inibição da liberação de norepinefrina na fenda sináptica, né? O beta-1, além de gerar... Como assim coração? Isso, como assim? Coração, quando eu falo, é aumento da frequência cardíaca e da força de bombeamento, tá, pessoal? Podem anotar esse adendo aí, caso vocês queiram. Mas além de gerar essa ação no coração, o que mais que ele faz? Aqui ele vai gerar também o aumento da produção de renina e também vai aumentar a gliconeogênese hepática. Glicólise, né? Aumento da glicólise e gliconel, que é a formação de novas moléculas de glicose, né? Então, como assim, Enzo? Por que o beta-1 vai gerar todos esses efeitos? Ó, aqui a gente esqueceu de colocar GI, né? Por que o beta-1 aumenta a frequência cardíaca? Vou colocar até o parênteses aqui. Aumenta frequência cardíaca, aumenta a força de contração. Aí vocês lembram. Por quê? Porque qual que é a proteína que está aqui, pessoal? Sempre vamos lembrar, a proteína que está aqui é do tipo GS. O que a proteína GS faz? Aumento de canais de cálcio na membrana. Se aumenta canais de cálcio, gera contração, né? Se gera contração no coração, se ele vai estar contraindo mais, ele vai estar com a frequência de batimento mais alta, uma frequência cardíaca mais alta. Se ele está contraindo mais, ele está com a força maior. Percebem a importância de nós compreendermos? Então, esses receptores, que mais? Esse beta-1 vai estar no rim e vai promover a secreção de renina, que faz o quê? Que diminui a filtração. Lembra que a gente falou que no simpático vai ocorrer a diminuição da filtração renal para diminuir a quantidade de urina? Quem faz isso é isso, ó, o aumento da renina. Glicólise e gliconel no fígado. Para que vai estar ocorrendo isso aqui? Para você ter mais energia para correr do leão, né? Tudo isso quem faz é o beta-1. O beta-2, por sua vez, pessoal, ele faz a dilatação de quê? Né? Que o macetezinho é dilatação, mas dilatação de quê? Aumento do diâmetro dos brônquios. Brônquios e bronquíolos da árvore respiratória de maneira geral, tá? Além disso, ele aumenta a irrigação da musculatura esquelética. O que mais? Contração de quê? Contração, olha eu. Relaxamento de quê?
causa relaxamento também. Relaxamento da bexiga. Eu não falei para vocês que a bexiga fica relaxada com o simpático? É o beta 2 que está ativo. De quem mais? O útero fica relaxado. Tudo por conta do beta 2, que também é GS, né? GS. E o beta 3, galera? O beta 3 ele vai fazer lipólise, tá? Que é a quebra de gordura. Mas a lipólise também é feita pelo beta 1 para que ocorra a gliconel. Mas o beta 3 faz lipólise, tá? Mas o principal que eu preciso que vocês gravem são esses três aqui, ó. Isso aqui é o TOD, né? Alfa 1, contração, beta 1, coração, beta 2, dilatação. Beleza? E já no parasimpático a gente tem também um macetezinho, né? Qual que vai ser esse macetezinho no parasimpático? Vamos lá. No parasimpático a gente tem os M, né? Aqui eu vou colocar... Como que eu coloco aqui? Vou colocar M1, M2, M3, M4, M5. Ó, M1, M4 e M5 estão de verde, né? Então, vou puxar aqui embaixo, ó, pra gente não ter que especificar deles. Que fazem parte do sistema nervoso central. Então, regulação do sistema nervoso central é M1, M3, M1, M4 e M5. Então, está relacionado com o sistema nervoso central. O que importa para nós são esses dois carinhas aqui, ó. M2 e M3. O que M2 faz? M2, a gente vai pensar assim, ó. M2, coração. E M3, o resto. É esse o macete, tá? O que o M2 faz no coração? Reduz frequência cardíaca. Na força, o sistema parasimpático não mexe muito. Quando a gente chegar na aula de nervos que inervam o coração, vocês vão conseguir visualizar isso bem. Porque o sistema parasimpático, ele só inerva o coração na parte do coração que está relacionado à frequência cardíaca, que é a região do nódo sinusal, tá? E como essa região do nódo sinusal é um marca-passo natural do coração, o parasimpático ele tem atuação apenas nisso, né, na frequência. Enquanto o sistema simpático inerva toda a musculatura cardíaca. Por isso que o simpático exerce maior efeito mesmo sobre a força de contração, tá? E o resto, quando a gente fala, é o quê? Que a gente falou aqui, ó. Brônquio. O que vai acontecer no brônquio? Vamos falar. Útero. Bexiga. Intestino. Glândula. O que vai estar ocorrendo nesses carinhas, né? Veja, o brônquio se o beta 2, é só quando a gente ficar em dúvida, para vocês pegarem esse macete, ó. Vocês ficaram em dúvida, o que está ocorrendo no brônquio? Porque eu ia falar aqui para vocês, vai ocorrer uma constrição do brônquio. Mas você ia falar assim, mas por quê, né? É simples. O que você vai entender? O beta 2, ele gera dilatação do brônquio. Se o beta 2, ó, aumenta o diâmetro dos brônquios. Se o beta 2, que é simpático, gera dilatação, sempre o parasimpático faz o efeito oposto. Então, o brônquio no parasimpático, quando é ativo, ocorre uma constrição do brônquio. Entendeu? Sempre vai ser assim. O útero não estava relaxado no beta 2, né? Aqui vai estar contraído.
A bexiga não estava relaxada, aqui vai estar contraído o intestino. Não estava relaxado no simpático, aqui vai estar contraído a glândula. Lá não estava relaxada, aqui vai estar contraído. Entendeu? Então, vou colocar aqui. Contração de. É constrição, né? Alguns são contração, outros são constrição. Então, vamos anotar constrição. Constrição barra contração, porque o brônquio é constrição, né? Útero, bexiga, intestino, contração. Glândula, beleza? Então, pessoal, por que isso vai ocorrer? Porque, veja bem, quem que é a proteína aqui, ó? GI. E a proteína aqui? GQ, né? GI, GQ. Certo? Então, é isso, galera. O que eu quero que vocês saiam sabendo da aula de hoje é isso. Esse quadrinho aqui, ó. Esse quadrinho aqui, ele é a alma da nossa aula de hoje, tá bom? Eu preciso mesmo que vocês saiam dessa aula de hoje sabendo esse quadro. Se, Deus que livre, vocês assistirem essa aula e não saírem compreendendo esse quadro, vocês vão me enviar um zap. Enzo, não consegui compreender esse quadro. Grava uma outra aula, me explica isso, porque eu faço questão de que vocês saiam sabendo essa parte. Tudo bem? O que eu indico para vocês? Assistam a aula mais de uma vez, porque eu tenho certeza que vai se tornando mais palpável. Eu já falei isso para vocês. Fisiologia é repetição. Vai repetindo, até que vocês vão entender o conteúdo, tá bom? Mas então, recapitulando, pessoal. Nós temos dois sistemas nervosos autônomos, que é o sistema nervoso simpático e o parasimpático. O sistema nervoso simpático ele é um sistema relacionado à luta e fuga. O parasimpático é um sistema relacionado ao estado de relaxamento e também um sistema para balancear o sistema simpático, evitando que o corpo colapse. Certo. Para tanto, esses sistemas utilizam de fibras que transmitirão os neurotransmissores. Fibras pré-ganglionares e pós-ganglionares. As pré sempre liberam acetilcolina e serão recebidas pelo receptor nicotínico no neurônio pós-ganglionar. O neurônio pós-ganglionar, no simpático, libera predominantemente noradrenalina, mas pode liberar acetilcolina nos casos especiais das glândulas sudoríparas, músculos piloeretores, alguns vasos sanguíneos, e há o caso especial também da adrenal, que nós já mencionamos. Ela tem células que são verdadeiros neurônios pós-ganglionares, que recebem as fibras pré-ganglionares. Essas células especializadas dentro da adrenal secretam noradrenalina, essa noradrenalina vai para dentro da adrenal, forma epinefrina a partir de uma metilação, epinefrina é liberada na circulação sanguínea, sendo então a estimulação indireta a partir do sistema nervoso simpático. Direta pelo nervo, fenda sináptica, indireta pela epinefrina no sangue através da adrenal. Show de bola. E o parasimpático? O parasimpático vai ter a acetilcolina sendo liberada pelo pré-ganglionar, nicotínico recebe, pós-ganglionar também libera acetilcolina, que é recebida por receptor muscarínico. Show? Beleza. E o pós-ganglionário simpático libera noradrenalina, que é recebido por receptor alfa e beta. Beleza. A depender do receptor que a célula-alvo possuir, essa célula vai se comportar de uma forma. Se a célula-alvo tiver receptor, geralmente toda célula tem um receptor nicotínico e um muscarínico. Se a célula tem um receptor, toda célula vai ter um receptor adrenérgico, né, e um colinérgico, né? Adrenérgico é o sistema simpático, colinérgico, sistema parasimpático. Quando ela tiver um receptor adrenérgico estimulatório, automaticamente o receptor dela colinérgico será inibitório. Exemplo,
O coração tem receptor adrenérgico nele do tipo beta 1. O que beta 1 faz? Beta 1 é proteína GS. Se o coração possui o beta 1, que é uma proteína GS que vai aumentar a frequência cardíaca, o receptor parasimpático dele é um receptor inibitório. Por quê? Porque o receptor adrenérgico é estimulatório, né? É estimulatório porque é GS, porque é beta 1. Então, está estimulando, está aumentando a frequência cardíaca. Logo, o colinérgico é inibitório. Então, o colinérgico vai fazer o quê nesse coração? Vai diminuir a frequência cardíaca. Agora, por exemplo, no caso da bexiga, do útero, do intestino, que é relaxado, né, através do receptor beta 2. Se é relaxado por um receptor adrenérgico, então o intestino, o útero, a bexiga possuem nas suas paredes receptores do tipo beta 2. O que o beta 2 faz? Relaxa esses órgãos. Eles ficam sem função, né? Sem motilidade. Então, eles possuem na sua parede um receptor inibitório. Logo, o receptor deles do tipo colinérgico será estimulatório. É por isso que intestino, bexiga e útero possuem um receptor na sua parede do tipo M3, né? M3, que possui a proteína transmembrânica do tipo GQ, que é uma proteína estimulatória, que aumenta o peristaltismo, que contrai a bexiga, que contrai o útero. Vocês compreenderam, pessoal? Então, veja bem, recapitulando. Se o adrenérgico for estimulatório, beta 1, o receptor colinérgico nesse mesmo órgão será inibitório, M2. Se o adrenérgico for inibitório, beta 2, o receptor colinérgico será estimulatório, M3. Compreenderam? E o que faz um receptor ser estimulatório ou inibitório? É a proteína que está acoplada ao receptor. Tudo bem? É a proteína que está acoplada ao receptor. Tudo bem? Irei parar a gravação e começar uma nova gravação.